Olá, concurseiros e concurseiras, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Edgleison Souza através da plataforma Professor Soares. E aqui nós vamos iniciar a nossa aula de problemas ambientais no Piauí. Lembrando que esse é um assunto recorrente em vários conteúdos de conhecimentos regionais do Piauí, sempre vai aparecer uma questãozinha de problemas ambientais, às vezes uma questão isolada e às vezes uma questão que vai estar ali associada a uma atividade econômica ou a uma aula de biomas, tá bom? Então, tomar muito cuidado, porque sempre vem uma questão de problema ambiental. E aí, nós vamos entender hoje quais são os principais problemas ambientais que afetam o nosso estado, beleza? Vamos lá. Problemas ambientais no Piauí. Eu tenho aqui de cara, logo, o problema de poluição e assoreamento dos rios no Piauí, tá bom? Olha só a manchete aqui. Atividades humanas e padrões globais de decomposição em rios, tá? Situação de Parnaíba e do Poti em Teresina. Aí essa notícia, ela tá aqui, ó, trouxe no corpo do texto as principais informações acerca desse tipo de problema ambiental. Nível de poluição e assoreamento dos rios de Parnaíba do Rio Parnaíba, perdão, é crítico e preocupante. E aí já vou te adiantar aqui. Todo problema ambiental, ele estará associado a, claro, eu tenho ali eu tenho ali um problema que está ligado a uma atividade econômica, a uma ocupação humana, à urbanização. Então, quanto maior o nível de urbanização, quanto maior o nível de industrialização, quanto maior o nível de ocupação humana naquele território, maior vai ser o tipo de impacto que eu vou ter, obviamente, né? E aí percebam, no Piauí eu tenho a cidade de Teresina, a capital, com a maior concentração populacional, ou seja, cerca de 866 mil pessoas que vivem em Teresina e na região ali, nos arredores, elas vão causar um impacto muito maior. Lembrando que Teresina é banhada pelos rios Poti e pelo rio Parnaíba, perdão, pelos rios Poti e Parnaíba. Ou seja, claro que esses dois rios vão ter algum tipo de impacto ambiental negativo em relação a esse tipo de ocupação, tá? E aí, olha só. O estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas analisou dados de 550 rios em todo o mundo. Os resultados mostraram que as taxas de decomposição de matéria orgânica variam significativamente entre os rios e que essas variações estão fortemente relacionadas às atividades humanas. Em áreas com uma alta densidade populacional, aqui no Piauí é o caso de Teresina, né? E intensificação agrícola, as taxas de decomposição tendem a ser mais elevadas. Isso se deve ao fato, perdão, ao aumento da entrada de nutrientes e poluentes nos rios, que estimulam o crescimento de micro-organismos decompositores. Ou seja, percebam, a poluição dos rios fazem com que com que haja um aumento aí de micro-organismos decompositores. E isso faz com que eu tenha, né, consequentemente, uma queima maior de oxigênio, né? Um consumo maior de oxigênio nesse rio, o que faz aí com que, claro, a população de espécies, né, as espécies que existem ali naquele rio, elas passem a ser afetadas e até deixando de existir, né? Olha só, no caso, continuando a notícia aqui, tá, pessoal? Os rios Parnaíba e Poti, que banham a cidade de Teresina, estão isentos desses impactos, não estão isentos desses impactos. A região enfrenta sérios problemas ambientais, como o desmatamento, já anota aí no teu material, tá? O desmatamento, a urbanização e a agricultura extensiva. Isso aqui é muito recorrente em questões de concurso, tá? Que contribui para a entrada de poluentes nos rios. Aí, um estudo realizado pela UFPA em 2020 constatou que os níveis de nutrientes e compostos orgânicos nos rios Parnaíba e Poti estão acima dos limites recomendados pela legislação ambiental. O aumento dessas taxas de decomposição pode ter diversas consequências negativas. Uma delas é a diminuição da oxigenação da água, pois os micro-organismos decompositores consomem oxigênio durante o processo de decomposição. Isso pode levar à morte de peixes, e outros micro, e, perdão, e outros organismos aquáticos.
existentes ali. E aí nós temos uma notícia que está ligada a isso aqui, que a Justiça Federal no Piauí homologa acordo para combater a poluição dos rios Poti e Parnaíba. Ou seja, tu já pode anotar o desmatamento, a poluição dos rios, aí tu vai lembrar desses dois rios que aparecem aqui, tá bom? E claro, eu tenho também o assoreamento dos rios. Professor, o que seria esse assoreamento? Seria o desmatamento da vegetação nativa, né? Aquela vegetação de mata ciliar que fica ali nas margens dos rios, quando ela é desmatada, eu tenho ali eu não tenho mais com que segurar aqueles sedimentos que estão nas margens. Aí eles acabam entrando no rio e muitas vezes causando ali a morte daquele rio, por assim dizer, né? É. E aí, um outro problema ambiental que pode ser cobrado para vocês, que geralmente aparece em relação aos materiais, são as enchentes e as enxurradas. E aí o Piauí, ele é muito característico porque existe um período curto no Piauí, que é o período chuvoso, né, de chuvas mais intensas, mas apesar de ser um período curto, é um período que traz impactos consideráveis. Não porque as chuvas sejam um problema ambiental em si, a chuva é um processo natural, ela acontece anualmente. O problema que eu tenho aqui é justamente a falta de estrutura para o recebimento dessas chuvas. E aí a notícia, olha só a nossa manchete aqui, tá, pessoal? Atualidade. Teresina e outros 46 municípios do Piauí apresentam risco de ocorrência de desastres naturais, como deslizamentos, enxurradas e inundações. Foi o que a gente viu agora, no início de 2025 e no final de 2024, no município de Picos, aqui no Piauí. Picos sofreu aí com enchentes é, consideráveis, né, dentro da estrutura. Por quê? Porque nós temos aí problemas urbanísticos, nós temos problemas aí de falta de coleta a coleta adequada do lixo, né? Então, o pessoal que joga lixo ali vai entupindo o bueiro, vai fazendo com que eu tenha a, uma cidade que não é capaz de absorver aquela quantidade de água naquele curto período de tempo, o que faz com que eu tenha aí problemas consideráveis para a população local, tá? Olha só, Piauí tem quase 50 cidades sob risco de sofrer desastres ambientais, diz relatório, tá? O governo do Piauí declara estado de calamidade pública devido aos graves danos causados pela chuva em Picos, ou seja, percebam que eu tenho duas notícias que estão relacionadas a esse problema de enchentes, tá bom? Olha aqui, 2024, segundo o levantamento, mais de 75 mil piauienses, ou seja, 3,7% do total, estão expostos a possíveis desastres ambientais. Entretanto, o estudo teve acesso à população em área de risco de apenas 30 dos 47 municípios do Piauí. Tranquilo? Aí ele vai aqui me trazer dados também a nível de Brasil, que não são tão interessantes para a gente. Então percebam, não só em Picos, como em Teresina e outras 45 cidades, eu tenho aqui problemas ambientais, riscos de enchentes, riscos de enxurradas, riscos de inundações e deslizamentos. Percebam também um dado. Esse problema ambiental, assim como vários outros, ele vai afetar principalmente as populações de áreas periféricas, tá? Então, a população que vive ali na margem, onde eu não tenho uma urbanização adequada, onde eu não tenho um esgotamento sanitário adequado, onde eu não tenho uma coleta de lixo de forma adequada, ela é justamente a população que vai sofrer com esses problemas aqui, pessoal. Tá? A falta de estrutura aí acaba afetando bastante. Isso vai acontecer em várias cidades. Em uma mesma cidade eu posso ter vários bairros urbanizados e organizados de forma que eu não tenha ali problemas com inundações. No entanto, eu posso ter vários bairros que vão sofrer com esse tipo de problema. E como eu falei, geralmente são os bairros periféricos, tá? Deixei a listazinha aqui como consulta para vocês, caso tenham interesse, e vamos avançar. Um outro problema ambiental que pode aparecer é justamente o oposto, né? Se em determinado período do ano eu tenho ali um curto período mais chuvoso, eu tenho um período também de estiagem, tá? Período de estiagem. E aí o problema ambiental que o pessoal vai sofrer é justamente a seca, tá bom? A seca, tá? Só que eu não quero falar da seca agora. Eu quero falar logo de um clima e de um bioma que estão associados à seca no Piauí, que é o semiárido, que é o clima, tá? E o bioma é a Caatinga, que está também no Piauí.
E aí, olha só, muita gente acredita que somente a urbanização, as hidrelétricas, que somente a industrialização vão causar algum tipo de impacto negativo. Cuidado, pessoal. Toda e qualquer atividade humana, até a construção de uma casa, de uma residência, ela vai causar algum tipo de impacto ambiental, tá? Isso é de praxe. A questão é, este impacto ambiental, qual é o nível de impacto ambiental que a gente vai ter com aquela atividade, né? Qual é o custo-benefício? Então, a gente tem que ver muito isso, porque às vezes uma atividade econômica, ela pode trazer ali, ela pode ser economicamente importante para uma região, mas ela também pode destruir economicamente aquela região por causar impactos ambientais consideráveis, tá? Vamos lá. Então, uma falácia que eu quero acabar logo aqui. Muita gente acredita que, por exemplo, as energias consideradas limpas, né? Energia solar, a energia eólica, elas são energias, por serem renováveis, são 100% limpas, e não são. Eu tenho impacto também causado por instalação de parque eólico e eu tenho um impacto causado pela instalação de parque solar, tá bom? Então percebe, eu trouxe aqui um trecho de uma notícia, eu vou ler a maior parte dela aqui para vocês entenderem como é que isso pode afetar e como é que pode aparecer no nosso material, ó. Moradores denunciam o impacto de parque solar no Piauí, né? Abre aspas, nossa água acabou. Reginaldo Lima Barros, 57 anos, tinha uma plantação de cerca de 200 buritis em São Gonçalo do Gurgueia. Salva o nome desse município aqui, porque ele vai aparecer associado à economia do Piauí, na produção de energia eólica e solar, e ele também vai aparecer relacionado ao desmatamento de Caatinga. Salva aqui, ó, Caatinga piauiense. Então, ele tinha uma plantação de 200 buritis em São Gonçalo do Gurgueia, que fica no semiárido brasileiro, né? Das árvores tirava o fruto matéria-prima para doces, sorvetes e sucos, que mais tarde seriam vendidos da região. O trabalho foi interrompido pouco depois que um projeto de parque solar chegou ao município e levou à morte centenas de árvores da propriedade. O Ministério Público do Piauí, olha só, investiga o caso. O empreendimento começou a ser construído em 2018 e foi conectado à rede nacional em 2020. As instalações estão localizadas em uma área de 12 milhões de metros quadrados, o equivalente a 1.680 campos de futebol. Ou seja, essa é a área de desmatamento, 12 milhões de metros quadrados, ou 700, perdão, ou o equivalente a 1.680 campos de futebol foi o desmatado em área de Caatinga. Para quê? Para a instalação de parque solar, tranquilo? O projeto visa produzir energia evitando a emissão de mais de 1,2 milhões de toneladas de carbono, equivalente por ano, medida usada para contabilizar a emissão de gases de efeito estufa pelo seu potencial de aquecimento global. Mas, olha só, os moradores da região relatam que o projeto se distanciou da sustentabilidade na prática, tem danificado o solo da região e assoreado brejos e nascentes de rios, gerando prejuízos socioeconômicos. Então, todo o impacto ambiental, ele também vai causar um prejuízo socioeconômico. Por isso que eu disse, tome cuidado, tem que entender como é que aquela atividade econômica ela afeta determinada população e em que nível ela afeta essa população, tá? Então, claro, posso dizer aqui que, e aí eu vou até desenhar aqui para você, olha só, fazer aqui um desenho pequenininho, pronto. Mapa do Piauí, deixa eu mudar aqui a nossa caneta. Ó, falei para você que predominantemente o semiárido piauiense ele está aqui, ó, no sudeste, né? Isso aqui. Pronto. Nesse sudeste, onde vai ocorrer o semiárido e a caatinga, é onde eu vou ter também é, grandes áreas de instalação de energia solar e eólica. Claro. Ou seja, a produção de energia solar e a produção de energia eólica, elas podem afetar o bioma, né? Isso aqui acontece em vários municípios. Outro município que se destaca agora recentemente, o município de Bom Princípio, no Piauí, também mesmo problema. Instalação de parques solares afetam, tem causado aí o desmatamento na região, tá? E aí, meu povo, saindo um pouco do semiárido e avançando para o Cerrado Piauiense, vou até desenhar logo aqui, né? Olha só. Opa. Considerem essa áreazinha aqui, tá? Ó, desmatamento no Cerrado Piauiense emitiu mais de 11 milhões.
de toneladas de CO2, aponta relatório. Se você considera um problema ambiental, aquele problema ambiental ele acaba afetando ali o meio ambiente, obviamente. Um tipo de bioma, tá? Lá no nosso material aqui da plataforma, você viu que no Piauí eu tenho o bioma Caatinga, eu tenho o bioma Cerrado. A Caatinga, ela vai sofrer com vários problemas, como a gente citou ali um deles, que era a instalação, justamente a instalação de parques de energia solar, né? Mas, enfim, agricultura, desmatamento dos rios, queimadas, tudo isso vai afetar. No Cerrado, que se localiza predominantemente aqui na porção oeste e sudoeste, né? Eu vou ter uma atividade econômica significativa, que é justamente o agronegócio, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Toda e qualquer questão de problema ambiental que falar do Cerrado Piauiense, ela vai trazer como principal causador ali para aquele problema ambiental no Cerrado, que pode ser o desmatamento, pode ser a queimada, né? Pode ser a desertificação. É, toda e qualquer questão ela vai trazer como principal causador o agronegócio piauiense. Aí vamos para a notícia, né? O Piauí faz parte do Mato Piba, região que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Aí um pedacinho dele está aqui, ó, no Piauí, onde se concentra boa parte do desmatamento brasileiro, por ser a principal fronteira agrícola do agronegócio. De acordo com o mapa Biomas, 3 em cada 4 hectares desmatados no Cerrado em 2023, ou seja, 74%, né, quase aí 3 quartos, foram, olha só, no Mato Piba. Isso lá no ano de 2023, tá? Além disso, o Piauí é um dos principais estados para a expansão de energias renováveis, em especial a solar e a eólica, que também podem trazer, né, impactos ambientais por meio da instalação das usinas. Entre 2019 e 2023, o desmatamento no Piauí mais que triplicou de tamanho, passando de 42 mil para 135 mil hectares de área desmatada, segundo o MAP Biomas, né? Ou seja, percebam aí que eu tenho várias atividades econômicas, sejam elas consideradas atividades sustentáveis ou não, né? Que vão afetar, de alguma forma, os biomas. O cerrado, toda vez que tu vê uma questão falando de cerrado piauiense, ele está sendo desmatado por conta do agronegócio, da pecuária, né? Então, assim, é uma atividade onde predomina o clima tropical, é abundante em recursos hídricos, obviamente, e é abundante em bioma cerrado. Ela é propícia para a expansão do agronegócio piauiense, que desde a década de 90 tem afetado essa área, tá? Territórios de desenvolvimento que podem aparecer aqui, tá? Cuidado, lá na parte de economia, a banca vai te perguntar. Territórios de desenvolvimento, eu tenho território Tabuleiros do Alto, Parnaíba, e eu tenho território Chapada das Mangabeiras, tranquilo? Então, esses territórios podem aparecer aqui. Municípios que estão aí, olha só, Ribeiro Gonçalves, eu tenho Baixa Grande do Ribeiro, Santa Filomeno e Uruçuí. Os 4 municípios que vão aparecer como os maiores produtores de grãos, tá? De soja, de milho, de algodão, são os municípios que vão aparecer nos primeiros lugares na lista de maiores desmatadores, né? Com lista de maior desmatamento nas suas respectivas áreas dentro do território piauiense. Desmatamento de quê, professor? De cerrado, do agronegócio, né? Então, salvem, dá um print na tela, salvem essas informações porque a banca vai exigir que vocês correlacionem tais informações, tá?
E aí, olha só, o desmatamento no Cerrado Piauiense gerou a emissão de mais de 11 milhões de toneladas de CO2 entre 2023 e 2024. É, pronto. No Piauí, o bioma pode ser encontrado em cerca de 60 municípios e alguns deles concentram os maiores índices de desmatamento do país. Olha aqui, ó, Baixa Grande do Ribeiro, acabei de falar dele, né? Tá? Que está ali próximo, 583 quilômetros ao sul de Teresina. Em maio desse ano, o IPAN divulgou que a cidade teve o desmatamento mais veloz do Brasil, derrubando 944 hectares, o equivalente a 8 partes do Ibirapuera, em apenas 8 dias. Então, tomem muito cuidado, porque geralmente a questão de produção do agronegócio, né, economia agrária, no estado do Piauí, ela aparece associada a esse problema ambiental. Aí eu deixei aqui as principais notícias, caso vocês tenham interesse, né? Ó, Piauí já teve 2,4 mil focos de incêndio em setembro, o dobro registrado em agosto pelo INPE. Bota aí, ao lado do desmatamento, eu vou ter também um problema ambiental que são os incêndios. Esses incêndios, às vezes, são incêndios naturais, causados ali nos períodos de estiagem. Mas o próprio governo do Piauí registra que, né, divulga esses dados e que a maioria desses incêndios eles são criminosos, eles são intencionais, né? Então, a prática das queimadas no Piauí, inclusive esse ano agora, no momento em que eu estou gravando esta aula, tem uma lei temporária no estado do Piauí que proíbe queimadas, né? Torna ali crime, porque às vezes a queimada a intenção é fazer uma queimada controlada, no entanto, o que acontece? Acaba se alastrando e o autor ele perde, né? Quem deu início àquela queimada, ele perde o controle daquela queimada e aí nós temos áreas inteiras de municípios inteiros sendo destruídas por essas queimadas, tá? Seca, claro, nós temos aqui o período de estiagem agora do BR-Obró, e aí nós temos a seca atingindo o Piauí e mais de 130 municípios. Agora, no momento em que eu estou gravando essa aula, municípios do Piauí estão sendo afetados pela seca, né? E ela, claro, predomina onde? Na área ali do semiárido brasileiro. Piauiense, perdão. Cerrado registra mais de 60% dos focos de queimados no Piauí em 2024. Tá? Em relação à Mata Atlântica piauiense, olha só, Piauí lidera o desmatamento da Mata Atlântica no país. 95% da devastação aconteceu em 2 municípios, então tome muito cuidado, porque Mata Atlântica é um assunto que aparece associado à desmatação, ao desmatamento. E eu te adianto logo, o Piauí, juntamente com a Bahia, são os dois estados brasileiros que mais desmatam Mata Atlântica, tranquilo? Dentro das suas áreas ali. Deserto de Gilboés, município piauiense é um dos principais núcleos de desertificação do país. É um outro assunto que aparece de forma recorrente dentro dos problemas ambientais no Piauí. Anota aí, desertificação em Gilboés, que acontece por quê? Por conta do desmatamento também. Desmatamento. Acontece associado às queimadas e, claro, à mineração. Mineração de quê, professor? Mineração de diamantes. Lá em Economia do Piauí, você vê que o Piauí, na área de Gilboés, é um grande produtor de diamantes. E assim, nós temos uma intensificação da erosão do solo de Gilboés, fazendo com que nós tenhamos aí um dos maiores, se não o maior núcleo de desertificação do território brasileiro, tá bom? Então aqui vocês vão perceber que a maioria desses problemas eles estão associados ou à queimada ou ao desmatamento, né? Então tomem cuidado com essas notícias que aparecem aqui como atualidades, tá? E aí eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente comentar. Vou deixar aqui, vou dar aqui um minutinho para vocês analisarem a questão e a gente respondê-la, tá?
Então, pessoal, dando continuidade, né? Vamos lá. Já acredito que deu tempo de dar uma olhadinha aí. Ó, o SNUC, né? O SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? É uma lei lá do ano de 2000 que ela vai organizar as unidades de conservação no Brasil, tá bom? Ela vai organizar, vai estabelecer critérios de criação dessas unidades. E, claro, o Piauí tem muitas unidades de conservação. Lembre, teu material, teu edital, ele pede degradação, perdão, conservação e problemas ambientais. Então, são conteúdos que estão dentro do mesmo bloco de informações, tá? Você precisa saber o que que eu tenho de unidade de conservação, mas também precisa saber o que que eu tenho, o que que nós temos aqui no Piauí de problemas ambientais, tá? Inclusive, essas unidades de conservação, elas são criadas para frear, para tentar diminuir aí os impactos desses problemas ambientais, tranquilo? Então, vamos lá. Aí, lá no finalzinho, ele me pergunta, ó, assinale a alternativa que consta unidades de conservação que abrangem áreas do estado do Piauí. Então, eu tenho que marcar a alternativa que tem apenas unidades de conservação piauiense, tá? A. Floresta Nacional de Parque Nacional, perdão, Floresta Nacional de Palmares e Parque Nacional Chapada das Mesas. A Flona, isso aqui a gente chama de Flona, tá, pessoal? Floresta Nacional de Palmares, que fica ali na área de Teresina. E Parque Nacional Chapada das Mesas. Não, Chapada das Mesas está lá no Maranhão, tá bom? B. Parque Nacional de Sete Cidades, sim. Eu tenho o Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Nacional de Sete Cidades e tenho o Parque Nacional da Serra das Confusões. Olha só, letra B é o meu gabarito. E aí já te adianto logo, dentro das unidades de conservação do Piauí, eu tenho os chamados Parnas, né? O Parque Nacional, os Parnas. E aí eu só tenho 4 parques nacionais no Piauí. Eu aconselho aos senhores e às senhoras que decorem, porque é 4, pessoal, é mais fácil e é o mais cobrado dentro das unidades de conservação, tá? Parque Nacional de Sete Cidades, Parque Nacional da Serra das Confusões, Serra das Confusões, Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional da Serra da Capivara e o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Maravilha. Com isso, nós fechamos aqui os 4. Dá um print na tela, salva aí no teu material, porque tu vai precisar, tá? Professor, tem outras unidades? Tenho sim. Eu tenho uma área de proteção ambiental, eu tenho parque perdão, eu tenho estação ecológica, eu tenho parque estadual, eu tenho floresta nacional. Tudo isso são unidades de conservação que existem no território piauiense, que você vê, claro, na aula de unidades de conservação. Não é essa aula aqui, essa aula de problemas ambientais, tá? Mas eu já estou partindo do pressuposto que você já assistiu a aula de unidade de conservação. Bora lá. C, só para ver aqui as outras, tá? A C, Estação Ecológica Uruçuiúna, sim, está em área de Cerrado, no Piauí. Mas a APA de Ponta Grossa não é aqui, salvo engano, pessoal, é no Ceará. Ou é no Ceará ou é no Maranhão, não lembro agora, tá? Mas salvo engano é no Ceará. APA de Requenguela e Floresta Nacional dos Guarás, não. Parque Ecológico Cachoeiro do Urubu é piauiense. Parque Estadual do Mirador não é. Tá? Então, a única alternativa que tem duas unidades de conservação que estão no território do Piauí é a letra B, tranquilo? Questão 2. Sobre os biomas piauienses, assinale a alternativa incorreta. Olha a manchete aqui, ó. Piauí autoriza 10 fazendas a desmatarem 4 vezes a área de Paris em um ano. Tá? Então, o problema lá do. Qual é o problema ambiental aqui? Claro que é o desmatamento. E aí lembre, problema ambiental está ligado a uma atividade econômica. Perceba aqui que o Piauí autorizou 10 fazendas. Fazenda que está, ou é fazenda de gado, ou é fazenda, enfim, está produzindo alguma coisa, né? E aí está causando um impacto ambiental. Bora lá. E ele está me pedindo a incorreta. A. Na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, segundo maior, aqui é a segunda, tá? Em território. Segunda maior do Piauí, com uma área de 7,8 mil quilômetros quadrados. O desmatamento está ligado à produção de grãos do estado. Sim, Baixa Grande do Ribeiro aparece junto com Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Bom Jesus, Santa Filomena, na área de produção de grãos, tá? Bota aí do lado, agronegócio piauiense, ó. Agro do Piauí. B. O Piauí faz parte do Mato Piba, região que reúne
os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde se concentra boa parte do desmatamento brasileiro. Sim, você viu lá que eu tenho cerca de 75% lá em 2023 do desmatamento do Cerrado, ocorreu justamente no Mato Piba, né? C. Fonte de 40% de água doce do país, o Cerrado cobre cerca de 25% do território nacional. Claro. Além do Mato Piba, está em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal e porções de São Paulo. Grandes produtores de soja. Você vai perceber que onde eu tenho cerrado, eu tenho predominantemente soja, né? D. A Estação Ecológica Uruçuí 1, na hora, falei dela na questão anterior, é uma unidade de conservação situada no Piauí. A estação ecológica expande-se por uma área de 135 mil hectares pelos municípios de Bom Jesus, Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro, com o intuito de proteger o bioma Caatinga. Não! Você viu que a área de produção de soja, a Estação Ecológica Uruçuí-Una, eles estão no sudoeste piauiense, pessoal. Aqui no sudoeste, ó, é a área de produção de soja. A caatinga, ela predomina justamente no sudeste, tá bom? No sudeste e no leste do estado. Predomina a caatinga, tá bom? Bioma caatinga. Tranquilo? E aí, é o único erro aqui, né? Se você tirar a caatinga e você botar cerrado, aqui, pronto, estaria perfeito. Alternativa D. Como ela está incorreta, ela é o nosso gabarito. A banca pediu a incorreta. Anota aí, letra D é o gabarito, tá? E questão número 3. Bora lá. Com cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado abrange área de 12 estados brasileiros. Aí ele fala aqui, ó. A biodiversidade do Cerrado está ameaçada. O desmatamento mencionado no texto. Ó, pronto, deixa eu ler o texto aqui na íntegra. Imagens de satélite mostram que 57% da área original do Cerrado já estão desmatadas. Se a desmatação continuar nesse ritmo, até 2030 o bioma pode desaparecer. A biodiversidade do Cerrado está ameaçada. Aí ele vai perguntar por que ele está ameaçado, tá? E aí lembra que a gente falou do Cerrado piauiense, mas o Cerrado como um todo no Brasil ele está sofrendo pelo mesmo problema. Vamos analisar aqui, ó. A agricultura, reflorestamento e policultura. Como é que o reflorestamento ele vai afetar negativamente o cerrado se estou reflorestando, não é? Então, cuidado com isso aqui, tá? A policultura também não é, tá bom, pessoal? Tomem cuidado. E no caso da agricultura, é aquela agricultura intensiva, ou extensiva, aquela agricultura que se expande ali por grandes áreas, tá? Então, não é a letra A. B, pecuária. Policultura já está errado. Silvicultura também está errado, tá? C, mineração, sim, é um dos motivos, tá? Da agricultura e da pecuária intensiva. Pessoal, o que foi que eu falei para vocês? A pecuária extensiva, ela sim vai ser a grande vilã em relação ao desmatamento do cerrado. Por quê, professor? Qual a diferença da extensiva para a intensiva? A pecuária extensiva, o gado, os animais, eles são criados soltos. O gado ele é criado solto, ou seja, eu preciso de grandes áreas de pasto para a criação daqueles animais. E aí, às vezes, para a criação dessa, às vezes não, né? Sempre que eu for criar uma grande área de pasto, eu preciso desmatar uma grande área, o que vai causar aí um desmatamento, enfim, um desmatamento considerável do bioma cerrado, tá? Então, muito cuidado. Aí, ou seja, a letra D, pecuária extensiva, olha só, agricultura e as queimadas, tá aqui. A letra D me traz problemas ambientais que afetam o cerrado, tá bom? A agricultura aí é uma atividade econômica que causa impacto ambiental no cerrado, a mineração causa impacto ambiental no cerrado e a pecuária extensiva vai causar impacto no cerrado, tá bom? Gabarito letra D, ok? E assim nós fechamos o nosso conteúdo de problemas ambientais. Eu fico por aqui e nós nos vemos aí na próxima aula.